Jesus é a sua razão de viver. A Paraíso FM orgulhosamente apresenta a Palavra de Deus mais próxima de você. A partir de agora, o pastor José Neto apresenta Razão para Viver. Razão pra viver. No mundo não há. Eu tanto procurei, mas foi só ilusão. Feri meu coração, perdido caminhei sem direção. Razão pra viver, tão perto do fim. Me vi assim, sem solução, na desilusão, sem razão pra viver. Me vi caído ao chão, tentando caminhar. Me vendo assim, Jesus quis Ele me ajudar. Firmou os meus passos, limpou os meus olhos, tirando a tristeza do meu coração. Me fez feliz. Oh, oh. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus razão pra viver. Encontrei Jesus. Encontramos Jesus, nos encontramos nesta manhã mais uma vez, neste cenário, neste cenáculo. Se posso dizer, porque é o lugar de adoração ao nome do Senhor, o programa Razão para Viver da Nova Paraíso FM, quando são 11 horas e 6 minutinhos desse dia 31 de março de 2020. Bem-vindos ao programa Razão para Viver. Desejamos que nestes 54 minutos de programa, ou neste espaço, e nesta rádio, nesta emissora, ou através aí do Facebook, ou você que está sintonizado na Nova Paraíso FM, tanto quanto a irmã Tereza, que fica ligadinho no nosso programa e outras programações, mas principalmente o nosso programa, a nossa gratidão, irmã Tereza Domiciano, ok, ali o filho já balançou a cabeça dizendo que sim, ela está na escuta do programa. Irmã Tereza, Deus continue te abençoando, que a senhora tenha ainda uns 54 minutinhos, 53, de uma manhã abençoada e tenha um dia próspero, uma terça-feira abençoadíssima, com um bom almoço. Enquanto isso, nós vamos de programa, nós vamos de louvor, nós vamos de palavra, e aguardando aqui o sistema nos ajudar, e nós vamos então oferecer o melhor que temos do louvor e da palavra para o seu coração, ok? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Nós vamos de louvor, Elianai. Quem é que vai estar cantando? Ministério Apacentar, pode ser o hino. Qual o hino, Ministério Apacentar? Lembra, Senhor, Ministério Apacentar participando da abertura no início do programa Razão para Viver, nessa terça-feira abençoada por Deus, nessa linda e maravilhosa cidade de Limeira. Vamos de louvor. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de
Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Então cante a Ele. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os teus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Ele ainda é o mesmo, querido. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho graça
gravado na palma Eis que te tenho gravado na palma da mão. Esse é o Deus que nós servimos. Diferente disso, não é o Deus que nós servimos. Não. Alguém que... Um Deus que não cuida, um Deus que não atende. Não, não é esse o nosso Deus. Nosso Deus é aquele que realmente nos tem gravado na palma das suas mãos. Somente eu e você podemos nos apartar dele. A carta aos Hebreus nos diz que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive da graça de Deus. Deixa eu ir aqui para um outro recurso, até que abra, e vamos aqui para a Bíblia, então, que aqui está mais prático, né? Ok. Nós vamos aqui, vamos de louvor, vamos chamar o louvor até que a gente abra aqui a tela, dê aqui uma interrupçãozinha técnica, a gente já volta e estamos aqui improvisando, mas já voltamos. Espera aí que eu já vou, sim, eu já vou aqui de abrir aqui o nosso recurso, exato, porque hoje é tudo no computador ou no sistema, na internet, né? Ninguém se prive. Vamos aí. Estamos aqui abrindo o sistema que retardou um pouquinho, mas nem por isso ele vai nos deixar na mão. Só mais um pouquinho de paciência. Vamos de louvor, Elinai. Toca aí um louvor, se estiver rodando do lado daí, até que roda aqui, você toca o louvor e a gente chega onde a gente precisa chegar. Pronto, agora ele está dizendo início aqui. Localizar a configuração, não, eu não entendo isso. Ele não quer entrar comigo. Tua presença, tua presença, tua presença Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Continue ligado aqui no Razão para Viver Paraíso FM. Nós vamos lá de presença de Deus, sim, nós não podemos sair debaixo desta presença, desta graça maravilhosa do Senhor. Eu estava citando Hebreus 12,
Ele estava citando Hebreus 12, que todos nós temos que ter cuidado para ninguém se afastar desta graça, desta presença. Às vezes há situações em que é possível nós nos amargurarmos. Sim, é possível que nós nos chateemos, é possível que nós não concordemos, mas que estas coisas que nos ocorrem, elas não sejam suficientes para roubar a nossa paz. E a carta, eu tenho para mim que se não foi Paulo que escreveu toda a carta ao livro de Hebreus, ou livro ou carta que seja de Hebreus, mas vamos para o livro de Hebreus, tem realmente grandes evidências que ele escreveu alguns capítulos. E no capítulo de número 12, nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ou nós sejamos do Senhor, ou nós não sejamos. A santificação aqui não é só o fato de você se policiar, se guardar daquilo que fala, daquilo que faz, das suas atitudes. Ok, não é só isso. Mas a santificação é ser do Senhor. É ser do Senhor. Isso é fato. Porque tem pessoas que não sabem de quem é, para quem são, a quem servem. E dependendo das circunstâncias, ou ele está servindo a Deus, ou está servindo a outros, ou está indo em outros caminhos e pensando que vão te levar a Deus. Não, não te leva. Nós entendemos, e olhando para a palavra, nem todos os caminhos nos levam a Deus. Nem todos os lugares que se fala de Deus realmente te conduz a Deus. Pode até ter algum lugar que se menciona a Bíblia. Se menciona a Bíblia. E aonde se menciona a palavra de Deus, tem que viver de acordo com esta palavra. Essa é a realidade. Então tem que ser santo, separado para ser usado pelo Senhor. E no capítulo de número 14, nos diz: segui a paz com todos e a santificação, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo a nossa maneira de falar, de agir, de comportar, para com todos. E o versículo de número 5, versículo de número 15, diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Se privar aqui é se afastar, se ausentar da graça de Deus. Você, eu não quero estar debaixo da graça de Deus. E aponta esse texto para duas situações. Primeiro, o perigo de se afastar da graça de Deus. Que ninguém se afaste, é uma decisão própria. Ou você se aproxima de Deus, ou você se afasta de Deus. Isso é decisão própria. Ou você tem uma vida de comunhão com Deus, seja santo e desfrute da comunhão que te dá a paz. Este é o cenário aqui do texto e do contexto. Mais do que afastar ou não, ninguém se prive da graça de Deus, não se afaste. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. O que é a raiz de amargura? Amargura você já sabe. Amargura não é algo que você toma, não é algo que você come, não é um jiló, não é um boldo que amarga, não é outra, não é isso. Mas tem um sentido de sensação de amar. Então, que nenhuma raiz, nada, raiz, alguma coisa que brote, cria raiz e vai florescendo. Nenhuma raiz de amargura brote, não deixe brotar. Não deixe enraizar. Não, se enraizou, vai brotar. E se brotar, vai perturbar. E se perturbar a pessoa que tem uma amargura enraizada, vai contaminar outros. Vai contaminar outros. Até parece que
olhando aqui para os nossos dias, ou trazendo a mensagem aos nossos dias, dá a impressão que o autor já sabia o que é contaminar os outros. Porque hoje em dia nós temos, ou os dias que vivemos, nós temos um meio tão rápido de contaminar as pessoas, que é esse bichinho aqui, ó. Ele é um computador, ele traz toda essa informação, nos ajuda, tem a Bíblia, tem as traduções, você usa os Face, você usa o que for, todos os aplicativos, que bom. Mas se tornou meio tão pernicioso e tão perigoso. Vou dar um exemplo. Há poucos dias, há 2, 3 dias, as pessoas estavam veiculando, né, a mídia estava veiculando sobre um pastor lá no Maranhão que passou pela eternidade. E junto com esta veiculação, associaram uma mensagem atribuída a ele, uma mensagem de exortação, uma mensagem de juízo de Deus. Sim, até aí ninguém contradiz. Porém, uma mensagem cheia de contradições. Deus não se contradiz com a palavra, dizendo que aqueles que estão no inferno vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não, a Bíblia não diz isso. Mas que bom que a igreja, muito responsável, o pastor presidente da igreja e todo o seu suporte, percebeu isso e soltou, então, uma nota para tentar, pelo menos, suplantar esse fake news que saiu por aí. As pessoas estavam apavoradas, dizendo, olha, ele profetizou e 2 dias depois morreu, partiu. Parece algo assombroso, as pessoas assombram. E vão compartilhando sem saber a fonte. Alguns grupos, poucos que eu tenho acesso, eu vi e já compartilhei do quê? Do antídoto, que é a verdade. A mentira, ela prossegue até que chegue a verdade. Quando chegou a verdade do que estava dizendo a família, a igreja, pronto, é a única forma de você acabar com a mentira. Mas até isso já circulou o Brasil e fora dele rapidinho. Era mentirosa. E são coisas que às vezes vêm. A mensagem tinha vários pontos que são contrários à palavra, muitos, eu não vou entrar no detalhe, só te dando um exemplo. Que as pessoas, elas simplesmente repassam sem ler, sem prestar atenção. Você está ofendendo, você está mexendo com sentimento, você está mexendo com aquele momento de comoção da família. Não, as pessoas querem veicular, sem responsabilidade, sem respeito, sem critério. E o texto diz aqui, então, isso eu estou dizendo no campo normal da informação. Imagine para aquele que tem uma raiz de amargura. Ele posta, daqui a pouco tem aquele monte de pessoas, é isso mesmo, o dia que nós estamos vivendo, ele fala mal da igreja, ele fala mal do pastor, ele fala mal dos irmãos. Basta ter alguma amargura, ele vai para a mídia, ele vai para o Facebook, porque não, as mensagens, grava um áudio e vai repassando nos grupos, e vira uma miséria, vira uma desgraça. Em vez de ser instrumento de graça, é instrumento de desgraça. Porque a pessoa está amargurada e acha que ele precisa propagar para encontrar um grupo que lhe apoie. Dali a pouco, e eu estou sofrendo, mas tem muitas pessoas que estão me apoiando. Vai para o quarto orar, fecha a sua porta, vai acabar com a sua amargura nos pés do Senhor, acaba com essa besteira, como diz o nordestino. Não é? E às vezes algum nordestino fala, seus abestados, acaba com isso. Às vezes o nordestino, ele tem uma expressão dura, mas é verdadeira. As pessoas ficam propagando tanta coisa. Mas o texto de hoje, que está na Bíblia Online, depois que eu estou citando, diz que nós temos que ter cuidado. A raiz de amargura se cura como? Com a oração, com a palavra. Buscando, você
E olha aqui o texto, ele continua dizendo que tenha cuidado, porque alguns, com essa amargura toda, o descaso para com as coisas de Deus, perderam grandes privilégios. E mesmo com a oração, buscando, não conseguiram alcançar o perdão, mas o prejuízo já estava instalado. Não vamos nos apartar da graça de Deus. Meu Deus, eu fui para a palavra de início e o tempo já foi. Eliana, 11 horas e 28 minutinhos, misericórdia, nós vamos aqui de louvor. Mas antes de louvor, hoje é terça-feira, a informação é que nós temos alguma transmissão ao vivo hoje da Ministério de Limeira? Não tem? Nenhuma transmissão, nenhuma igreja, ok? Se tivermos essa informação, nós queremos aqui propagar esta informação. E eu aqui observando, sim, que o sistema aqui demorou a religar, mas ok, deixa eu aqui notificar quantas pessoas que estão em sintonia conosco. Irmã Zezé Marinho, cumprimentando e agradecendo a Deus por mais um dia de vitória. Irmã Yolanda, desejando a paz do Senhor a todos que estão conectados no programa Razão para Viver. Irmão Vicente Alves, cumprimentando a todos da AD de Limeira, a todos que acompanham. Irmão João Mendes, Lucilene Feitosa, Evangelista Júnior Paixão. Está sentindo sua falta, meu irmão? O senhor aqui faz parte, é patrimônio do programa Razão para Viver. Está desejando um dia abençoado a todos, cumprimentando com a paz do Senhor. E Luiz Carlos de Macedo, irmão Lu, Deus continue te abençoando. Eu imagino que hoje é seu dia de tranquilidade, mas o senhor é muito solicitado. Quem trabalha na área de saúde é um dos períodos em que mais se trabalha. Ariane Cristina, ok, Adevila Cláudia, irmã Tereza, Evangelista Robson, todos vocês que estão em sintonia conosco, nós vamos de louvor. Tem? Quem é que vai estar cantando o programa Razão para Viver? Leandro Soares. É cantor, Leandro Soares? Poxa, o nome é diferente, não é? Deve ser de algum lugar e ele vai cantar o quê no programa Razão para Viver? Todavia me alegrarei. O fundamento está em Abacuque, capítulo de número 3. Você quer conferir na Bíblia se o louvor está dentro da palavra? Então vá para Abacuque 3 e faça sua análise na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos de louvor então. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti, Senhor. Razão para viver. Paraíso FM. Que maravilha! Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, disse o profeta Abacuque, depois de passar uma prova difícil, daquela danada, em que você pensa que está longe de Deus, Deus não se importando, você é importante no plano de Deus, no propósito do Senhor, assim como ele, como profeta, era importantíssimo, mas de repente parece que Deus não está ouvindo. E quando você está falando com alguém no mundo terreno aqui, e a pessoa faz aquele ar assim de que não está nem aí para te ouvir, é ruim isso. Você se sente mal. Você simplesmente desiste de falar, porque alguém não está a fim de ouvir. Agora, com Deus ele é diferente, ele ouve sempre. Ele nunca vai estar ocupado, porque os seus atributos garantem esta permanência. E a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita, ele não cochila e ele não dorme. Esse é o Deus sobre todas as coisas. É possível que você lembre e fale, mas Jesus, quando estava no ministério terreno, Jesus estava dormindo no barco. Jesus... É verdade, ele estava no corpo terreno. É diferente. Agora não. Então não tem aquele dia que você vá para a oração e Deus não está a fim de te ouvir. Não, isso não existe.
Não, ele não deve estar a fim de me ouvir porque eu não estou muito legal. Não, ele, ó, tá vendo? Ele pode até não te atender da forma que você está pedindo. Ainda ontem na programação eu dei um exemplo quando Gideão, revoltado, ele faz um desabafo, chamar aqui de desabafo para Deus. Deus nem se importou. Olhou que naquele momento Deus a visitou com um propósito. E dá para entender do texto que Deus já, por um tempo, havia deixado de manifestar a sua presença. Ora, se eu não quero a presença de Deus, se eu não quero buscar, ele também não se importa. Porque nós não podemos ter aquela ideia, não, eu sou tão importante, que eu, se eu fizer uma birrazinha com Deus, logo ele vem me dengar, logo ele vem ali fazer um cafunézinho. Não. Porque nós não somos meninos na fé, salvo o novo convertido, que ainda não tem experiência com Deus. Agora um crente maduro, acostumado, não com leite, aquele leite que você dá para a criancinha, mas com uma comida sólida, como disse o apóstolo Paulo. Não tem esse negócio de manha, crente manhoso. Não, eu não quero, eu não vou, porque Deus, porque não sei o quê, não vou mais orar, não vou mais buscar, não vou na igreja, não... Problema é seu. Problema da sua forma de pensar. Ontem, voltando aqui o texto, Gideão estava revoltado. Deus poderia ter dito a ele, você está revoltado à toa. O povo pecou, eu disciplinei e estou usando aí os medianitas realmente para judiar de vocês. Algumas situações judiam de nós e nós ficamos caçando quem é o culpado. E atribuindo, às vezes, a Satanás aquilo que, na verdade, não é. Deus simplesmente diz, tá bom, eu vou deixar vocês à própria sorte por um pouco, é a permissão de Deus. E você começa ali. Uma vez que você está em desobediência, aí sim o inimigo começa a fazer o quê? Levar tudo. Era o que acontecia com o povo de Israel. Mas de repente aparece um lá zangado, atrapalhado e revoltado, mas ele vai buscar o seu livramento. Deus disse, é esse que eu quero. E quando Deus inicia um diálogo, ele já vem com as mãos cheias de pedra, dizendo, não, se o senhor estivesse comigo, essas coisas não teriam acontecido, como é que pode? Isso não é a prova do seu amor. Deus simplesmente disse, para esse tempo eu te chamo, para que você mude as coisas, mude a história, sua e daqueles que estão ao seu redor. Aí ele espantou, ele disse, mas eu não, eu não posso. Ele disse, pode, você mesmo, eu te darei condições, eu te capacitarei, eu te darei autoridade, eu te darei condições. Ele ficou tão convencido que ele disse, tá bom, Senhor, então, se é o Senhor mesmo, deixa eu provar se é o Senhor, eu vou fazer aqui um sacrifício. Ele foi dar, ele não foi pedir. Ele foi dar. Isso é sacrifício. E quando ele despeja, o anjo simplesmente toca, sobe aquela fumaça do sacrifício. E mais uma vez, ele ainda não estava convencido. Ele disse, Senhor, não se zangue comigo, deixa eu fazer um teste se realmente é o Senhor que está comigo. Por quê? Porque ele tinha feito um grande desabafo para Deus, por certo ele diz, não, Deus não é Deus me atendendo. Cuidado. Tenha sensibilidade para saber quando é Deus que fala e quando não é Deus que não fala. E Deus se zanga no período do profeta Jeremias, chamando a atenção dos falsos profetas. Falso profeta aqui não é aquele que diz no Novo Testamento, que vem pregando uma mensagem diferente sobre o reino. Não, é aquele que profetiza para você realmente sem pé e sem cabeça e sem responsabilidade. Alguns do coração, outros eu não sei nem de onde é. Porque profetizar para uma pessoa é uma grande responsabilidade. E nós que recebemos uma palavra também temos que ter discernimento. Nós temos que ter. E aí eu volto um pouquinho, sou um pouquinho saudosista, lembro dos tempos bons, assembleianos, quando o povo se reunia e Deus falava de uma maneira muito forte.
nos cultos normais. De repente, Deus levantava lá no meio da congregação. E não faz muito tempo, essas coisas vão cessando, o povo vão ficando muito materialista, muito exigente, e começa a exigir uma coisa e outra e tal. Deus simplesmente vai olhando isso de longe. Eu me lembro de uma das congregações que pastoreamos, que estava o culto normal. E tinha uma irmã, eu vou dizer aqui o nome, que é uma muito respeitada, já está com o Senhor, e estava ali o culto ocorrendo, louvor acontecendo, estou dando apenas uma citação. E de repente aquela irmã levantava, no meio da congregação, você via só o pessoal dando aquela escapada, ficava olhando para ver para que lado ela ia, que sabia que naquele momento Deus estava tomando. Não fazia escândalo, não expunha ninguém, chegava lá na pessoa e falava aquilo que Deus realmente estava falando, não é aquelas palavras atropeladas que ninguém entende, aquela mensagem, você fica pensando, mas sabe o que Deus falou comigo? Eu falei em nome de Deus, eu não entendi nada, não sei nada, Senhor, o senhor, entre aspas, o senhor está muito confuso. Uma pessoa veio falar em nome do Senhor aqui, mas eu não entendi nada. Não, era aquela mensagem certeira. E aqueles que lembram da irmã Vitalina, Maria Vitalina Caixeta, lembram como que era. Você não precisava estar lá numa oração, não, um culto normal. Às vezes no louvor, coral cantando, às vezes no momento da palavra. Deus a tomava de uma maneira tão grande. Eu lembro com saudade daquela irmã. Quantas vezes eu recebi a palavra. E eu entendia que ali se cumpria, descrevia. E algumas coisas que eu só vi com a irmã Maria Vitalina, só. Estou dando exemplo de que Deus usa. Me lembro um dia, cheguei na casa, ela disse, pastor, o meu relógio de pulso parou. E como eu não tenho marido, ela já está viúva, não tem ninguém para cuidar, eu coloquei ali, eu falei com Deus, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho ninguém que leve, eu vou colocar aqui no copo para o Senhor consertar para mim, tá? Parece algo assim, não normal. Aí passava alguns dias, falei, pastor, depois eu coloquei no pulso e tal, está funcionando. Fé é fé, você não se explica. É assim que a coisa acontece. Eu continuo saudoso de que Deus usa. Eu estava dizendo do profeta Jeremias, e Deus repreendendo, dizendo daqueles que vêm trazendo as mensagens. E eu estou ficando preocupado esses dias, porque eu estou vendo tanta aberração, tanta mensagem de condenação, de inferno, não sei o que. Eu falei, Jesus, não que o inferno não exista, está na palavra. Mas vamos falar da graça de Deus. Vamos falar desta graça que Hebreus, e eu vou aqui retificar, eu disse que Hebreus estava na leitura do devocional da online, e não está na online de hoje. Eu tirei essa palavra. Não, eu vou aqui retificar, mas eu não vou deixar de Hebreus, tá? Vamos lá, na Bíblia Online, está Isaías capítulo 65, versículo 19, dizendo, e exultarei em Jerusalém. Ou seja, eu estarei agindo em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Quando eu ouço esta palavra, e eu pego, por exemplo, deixa eu selecionar aqui, pegar só metade do versículo, que diz assim, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Se eu pegar, eu vou me alegrar e dizer que maravilha, Senhor. O Senhor está falando comigo que nunca mais ouvirá a voz de choro, nem voz de louvor. Amém, amém, isso vai acontecer. Eu não aqui coloque em dúvida a sua fé. Só digo que esse texto está falando com uma nação que desobedeceu ao Senhor, que foi para o cativeiro. Essa mensagem, metade do profeta Isaías, metade do livro, são 66 livros, esse já é o penúltimo, está falando do pós-cativeiro. E Deus chamando para aquele povo que outrora foram desobedientes, mas se arrependeram, o Senhor chama de meu povo.
meu povo. Ele diz, para o meu povo, aqueles que entenderam a minha disciplina, nunca mais se ouvirá nela a voz de choro nem a voz de clamor. E eu estou aqui preocupado porque eu estou ouvindo algumas lives, algumas coisas, o povo matando e colocando a igreja de Deus como totalmente fora da graça, da misericórdia e condenando a igreja. Eu fico pensando, Senhor, ainda bem que a igreja é do Senhor. Algumas coisas descabidas, então muito cuidado com aquilo que você ouve, muito cuidado com aquilo que você replica, com aquilo que você envia. Faça uma análise, seja crente, tenha critério, tenha a mente de Cristo, tenha sensibilidade, porque aquilo que você passar pode estragar a vida de alguém. Olha só, na Bíblia Online ainda, o texto correlato dos versículos de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 22, fez parte também da minha reflexão da manhã. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, Jesus dizendo, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Quando Jesus falou isso? Ele já estava quase partindo, os discípulos dizendo, Senhor, o Senhor não vai. O Senhor não vai nos deixar. O Senhor dizendo, se eu não for, o Consolador não virá. Eu sei que neste momento é de tristeza. Quando eu estou falando aqui de tristeza, eu estou falando de Jesus conversando com quem? Com seus discípulos. Tem pessoas que não admitem passar por tristeza. Não, porque eu estou triste. Tristeza faz parte da vida, gente. Para de lamentar. Para de ser um cristão dodói e ficar querendo demonstrar fragilidade para os outros. Levanta a sua cabeça. Tem pessoa que começa o dia, ele já liga ou fala, eu estou acabado, eu estou destruído. No meio do dia, eu não aguento. À noite, ore por mim, faça uma campanha, põe eu no grupo, faz não sei o quê, intercede por mim. Que vida é essa de cristão? Jesus estava falando com os discípulos, falando de quê? De tristeza. Ele estava triste. Eles estavam tristes. Jesus poderia, pela tristeza deles, dizer, peraí, eu vou alegrar vocês, abraçar todo mundo, está cancelado todo o meu propósito, que eu vou ficar aqui, porque vocês estão muito entristecidos. Deus não cancela os seus propósitos por causa da tristeza no coração. A tristeza faz parte da vida. É um dos elementos da vida. Vocês estão tristes agora, mas vocês vão se alegrar. Porque outra vez eu vos verei. Em duas condições. Outra vez vos verei, porque ele iria ressuscitar, e quando ele ressuscitou, ele ficou com um período ainda comprovando que ele ia ressuscitar, até poder ascender-se ao céu, com provas que Paulo chega a declarar, dizendo que tinha mais de 500 irmãos observando a ascensão do Senhor. Ele diz, outra vez vos verei. Mas olha como é interessante, nesse outra vez os verei, o Senhor, depois de ter ressuscitado, chegou lá onde eles estavam reunidos, eu estou dizendo de discípulos, que estavam acostumados a estar ali com Jesus. Hoje nós, pela fé, eles não, tocando. O Senhor aparece no meio deles. Por que eles não creram? Porque eles não viram uma porta se abrindo, alguém batendo, a porta abrindo, alguém entrando. Jesus simplesmente, num corpo glorificado, não precisava mais de porta. Ele passava na parede, entrava com o quarto fechado e disse, não é esse. E era esse mesmo. O Senhor disse, outra vez os verei. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém tirará. Lógico que ele fala também do futuro, mas está falando ali num futuro próximo, um futuro remoto, mas um futuro próximo também. E foi o que ocorreu depois da ressurreição. O Senhor comeu com eles, comeu peixe, comeu pão, conversou, esteve com eles. Só não deixou Maria Madalena, que já queria segurar, Jesus é meu. Ele falou, calma, eu ainda não fui para meu pai, calma. O Senhor esteve com eles. E quando o texto dizia, a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Eu vou dar só um exemplo de Pedro, só.
Vocês se lembram que Pedro, na primeira pregação, depois do derramamento do Espírito Santo, Atos 1 e 2, Pedro agora estava naquela graça, naquela unção, naquele poder e tal, e pregando, e as pessoas se convertendo e batizando. Dali a pouco vem a perseguição. Vem aqui os sacerdotes dizendo, você não pode falar desse nome, nós vamos prender, e prende aquela situação toda. E eu fico imaginando, se hoje um dos pastores fosse preso, que conceito nós teríamos dele? Bom, realmente, voltando ao texto, Pedro é preso temporariamente e diz, olha, vocês vão sair, mas não fale mais desse nome. Qual o nome? O nome de Jesus. Pedro, ele diz, como é que eu vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido? A alegria de Pedro agora ninguém mais podia tirar. Palavra se cumprindo. Passou por tristeza? Passou. Mesmo com alegria, agora Pedro estava sendo perseguido, sujeito a ser preso, depois foi preso. Mas você não vê mais Pedro negando o Senhor, porque agora a alegria dele é completa. Que a minha e a sua alegria seja completa para servir ao Senhor. E voltando a Hebreus, que eu citei desde o início, que nós não venhamos permitir que nenhuma raiz de amargura, o que é que está te amargando? Ah, porque eu não concordo, porque eu não aceito, porque eu discordo. Lembra do exemplo de ontem no programa? Gideão disse, não, o Senhor, o que é feito de todas as tuas maravilhas? O Senhor tirou o povo com bom forte e fez isso. Nossos pais disseram, e agora? Quer dizer, está dizendo, e agora? O Senhor perdeu o poder? O Senhor não faz mais nada? Deus nem se importou de responder, porque Gideão estava revoltado. Deus falou do seu propósito. Volto a dizer, Deus não vai cancelar o seu propósito por causa da minha tristeza. Não, Deus tem um propósito muito maior. E ele diz através do profeta Isaías, porque eu tenho um pensamento mais alto, mais sublime, um caminho mais sublime do que o caminho de vocês. O caminho nosso é muito aquém, é muito baixo, é muito pobre. Quando ele está desprovido da graça de Deus, da visão do eterno. Vamos então aqui terminar. Talvez você disse, não, pastor, o senhor está revoltado hoje. Não estou, não, é a palavra que está aqui e que Deus possa continuar abençoando seu coração. Mas pastor, o senhor não tocou mais nenhum hino, não. Então vamos de palavra. Hino você já está acostumado, é bom, mas você não está cultuando. Se você não está cultuando, então precisa de palavra. Amém? Então ninguém, não se prive, não deixa que a tristeza venha e isso você se contamina, não, ninguém se prive, ninguém se afaste da graça de Deus. Se com Deus é difícil, imagine sem. E você cheio de razão, dizendo, eu me afastei, de vez em quando, de vez em sempre você encontra alguém e a pessoa diz, eu também fui da igreja, eu também fui crente, eu também fui obreiro, eu também fui discípulo de oração, mas porque aí vem com aquela raiz de amargura, então, porque fizeram, porque machucaram, porque não consideraram, uma grande coisa. Para justificar, para se afastar da graça de Deus. E ainda contamina os outros, que acham um grupo de apoio. Deixamos de ser miserável, mesquinho, vão voltar para estar debaixo da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor. Da bondade do Senhor. Porque passando todas essas coisas, a nossa alegria é completa e ninguém tira. Não há sofrimento, não há luta, não há dificuldade, nada que tire, que roube. E Paulo vai a todas as instâncias dizendo, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deixa eu lhe compartilhar nesse um minutinho uma coisa que ficou marcada na vida e do ministério, a despedida de alguém que tem plena certeza de salvação. Eu já disse a vocês inúmeras vezes e volto a dizer. Quando eu fui a uma visita, solicitado para uma visita na Santa Casa, e lá estava a irmã Stal, Hermínia Stal. Estava com uma enfermidade que estava consumindo a sua saúde, os seus dias. E quando eu cheguei, ela disse, que bom que o senhor veio. Pegou a minha mão, eu estendi a mão e ela, agradeço por tudo. Começou a agradecer e eu fiquei ali
dividido. Eu falei, essa irmã parece que vai partir. E de repente ela disse, pastor, o senhor não precisa orar por mim. Mas com um sorriso. Ele disse, porque o Senhor vai vir me buscar daqui a pouco. Ele já falou comigo de madrugada. Então daqui a pouco a carruagem celeste passa e eu vou com o Senhor. Uma alegria. Mas eu quero que o senhor ore por aquelas 2 mulheres ali que eu já falei de Jesus para elas. Eu quero que o senhor ore. Resumindo, dali umas 2 horas, a irmã Hermina Stahl já estava com o Senhor, a carruagem veio buscá-la. Não foi a enfermidade, não foi a dor, não foi nada que lhe impediu de falar do Evangelho. E naquela noite ganhar 2 almas, 2, no meio à dor em que nem a morfina resolvia mais o seu problema. Mas ela não perdeu a graça, a alegria que permanece para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pelo privilégio, pela oportunidade do programa Razão para Viver, nesta manhã de terça-feira. Alegra o nosso coração permanentemente, nos livra, Senhor, de toda raiz de amargura. Sare a vida de todos aqueles que estão na escuta ou estão acompanhando ou assistindo o programa Razão para Viver. Os abençoe nesta terça-feira, por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Meus amados, estamos indo embora. Esse foi o programa Razão para Viver, dessa terça-feira, dia 31, último dia do mês de março. Que Deus nos dê a graça para vivermos com alegria. A minha gratidão por todos vocês que participaram e até uma próxima, permitindo o Senhor. Sinta a glória do Pai. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, 28, 29, 30 e 31.